Vamos lá. Você que me conhece, eu sou Gabriel Marcelino, tarólogo já há uns 10 anos, sou tarólogo responsável por este humilde e modesto espaço chamado Ocupação Tarólogo. A gente vai falar de um assunto um pouquinho diferente. Como prometido, a ideia aqui é trazer ah, trazer discussões e provocações sobre o mundo tarológico, o mundo do cotidiano, do dia a dia, tanto para a realidade de um oraculista quanto para a realidade de você que gosta de leitura de tarô. Então, além de leitura de tarô, o que eu pretendo trazer são discussões e provocações e coisas para a gente pensar junto. Então, eu queria muito que você me apoiasse, se inscrevesse nesse canal, curtisse, comentasse, compartilhasse com as pessoas que você conhece, que você acredita que podem gostar desse tipo de conteúdo também. E é isso. O que a gente vai discutir hoje é uma temática um pouco polêmica, e aí eu já preciso fazer um disclaimer básico, que é basicamente de que vou talvez tocar em alguns espinhos na carne. Esse não vai ser um papo tão gostosinho que a gente vai ter aqui hoje. É, Mas enfim, né? Coisas para se pensar ao final do dia, não é mesmo? Então, vem comigo. É, bom, é muito legal a gente entender como eram descritos os oráculos antes, né? Então, por exemplo, na própria Grécia Antiga, para quem queria entender a própria vida, né, as pessoas elas não procuravam uma pessoa jovem, carismática ou próspera ou né, alguém que tá lá no TikTok bombando com um casarão imenso, com grandes festas. Não, eles buscavam o oráculo. Né? Então eles atravessavam cidades, eles subiam montanhas, eles, inclusive, tem um bem famoso, que é o oráculo de Delfos, que as pessoas elas utilizavam para consultar ali, né? Que é o oráculo de Apolo, enfim. O que acontece? O oráculo, naquela época, inclusive, a forma como ele trazia as mensagens, é uma mensagem que poderia trazer um certo desconforto, mas de muitas maneiras, ele dizia o que você precisava ouvir, não aquilo que você queria ouvir, né? Aquilo que realmente você precisava para sanar a sua dor. Isso não necessariamente significa enfim, uma resolução rápida, não são 5 passos para alcançar a prosperidade. Muito pelo contrário, ele ia trazer aquilo para você de uma maneira até meio hardcore, às vezes, né? Já aconteceu, você pode verificar isso inclusive na Ilíada, você pode verificar isso em vários outros materiais ali da literatura clássica, né? Mas um ponto importante aqui, é importante a gente entender que o oráculo antes, ele estava muito mais vinculado com a ideia de tempo, né? Então as pessoas elas vão buscar sempre pessoas que já viveram mais, pessoas ou entidades que vão ter mais tempo aqui, porque né, antigamente sabedoria, enfim, as pessoas buscavam entender como que se vivia, como se curava um coração partido, como que se curava uma falta de prosperidade financeira, tudo isso com o apoio das pessoas mais velhas. Porque a sabedoria estava alocada para essas pessoas mais velhas, né? Os anciões, né? Então, é legal da gente tentar entender de que tudo isso mudou de uma forma muito radical aqui. E por que mudou de uma forma radical? Não porque as pessoas mais velhas elas tenham perdido a sabedoria. É porque hoje, com o avanço da tecnologia, as pessoas mais velhas, por exemplo, elas têm dificuldade em letramento digital, em maturidade digital, né? O cada vez mais que o mundo fica tecnológico, é muito difícil. Pensa como uma pessoa que viveu mais tempo do que você aqui. Ela vai ter dificuldade de acreditar que um sistema de pagamento ele vai funcionar. Ela vai ter, por exemplo, na minha família, né? Eu tenho pessoas que são mais velhas, aí eu sou mais novo. Então, minha mãe tem dificuldade em fazer Pix, minha irmã tem dificuldade de pegar uma carona por um aplicativo de caronas. Não porque elas estão obsoletas, mas só porque não é da vivência, elas não confiam tanto, elas não. Entende o que eu quero dizer? Não tem. Para elas, isso é algo novo. E aí, tudo que é novo, é claro, além de trazer um desconforto, também traz uma desconfiança. Isso é muito importante da gente entender. E aí que é a questão, porque quase sem perceber, a gente faz uma troca muito perigosa, simbolicamente falando. Nós estamos trocando. Paramos de buscar pessoas, né? E paramos de buscar quem tem tempo de vida e passamos a buscar pessoas que têm tempo de tela. Existe um conceito que é fundamental tanto na psicologia quanto na filosofia, que é o ser humano é estruturalmente insuficiente. Blaise Pascal dizia que o ser humano é um caniço pensante, frágil, mas consciente da própria fragilidade. Na psicanálise, isso vai aparecer como conceito de desamparo. Nós nascemos completamente desamparados. É esse sentimento
que nunca desaparece por completo e só vai mudando de forma. Então perceba, quando a gente é criança, a gente vai buscar nossos pais para responder todas as questões da nossa vida, para lidar com o choro, lidar com a fome, lidar com quando você é criança e os outros coleguinhas onde você na escola. Você vai buscar os seus pais. Só que quando você vai ficar mais velho, você não tem mais os seus pais. E quem você busca? Você vai tentar buscar, enfim, líderes, religiões, ideologias, especialistas, e hoje você busca também influenciadores. Sempre que o mundo parece confuso demais, buscamos alguém que pareça saber. E aí, com o tempo, a outra coisa também mudou de lugar, né? A felicidade deixou de ser um estado possível para ser uma obrigação. O filósofo Byung-Chul Han chama isso de tirania da positividade. Hoje não basta viver, é preciso viver bem. Não basta viver bem às vezes, é preciso viver bem o tempo todo. Ou seja, se você não está feliz, motivado, produtivo, em crescimento constante, o problema é você. Se você não está mais feliz do que ontem, o problema é você. E aí que é a questão, porque o que que ocupa um lugar? Pensa comigo, com o avanço da tecnologia, as pessoas que a gente buscava antes, a gente para de buscar para buscar pessoas que pareçam saber do que a gente está falando, o marketing entra aqui, assim, avassaladoramente, né? Porque ele não vai vender apenas um produto, ele vai vender uma ideia de vida concreta, que é possível, que é alcançável. Ele vai vender a ideia para você de que você pode ter um casarão imenso vindo do nada com muita facilidade. Basicamente, né, a mensagem é muito simples. Tudo pode ser melhor. Logo que você tem agora não é suficiente. E se tudo pode melhorar, nada basta. E quando nada basta, a sua ansiedade vai crescer. Durante muito tempo, os filósofos descrevem o mundo com um conceito chamado VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Hoje, muitos pensadores dizem que isso já não explica tudo. O futurista Jamais Cássio propõe um mundo bunny, frágil, ansioso, não linear e incompreensível. E além disso, o nosso mundo ainda se torna hostil. Quantos comentários de hate você vê por aí em várias publicações? Né? Tanto em posicionamentos políticos, quanto até mesmo referente à aparência das pessoas, as pessoas hoje elas estão cada vez mais hostis, porque apenas a opinião delas importa. Nesse ambiente novo, não há espaço para nuance, não há espaço para reflexão e não há direito à dúvida. Tudo é rápido, definitivo e moralizante. Isso torna o nosso mundo frágil, porque qualquer coisa pode quebrar sua reputação, ansioso porque ninguém sabe o que pode dar errado, e não linear porque pequenas ações geram consequências enormes, incompreensível porque ninguém entende exatamente a regra do jogo, e hostil porque o julgamento vem antes da escuta. Existe um conceito pouco falado fora da economia comportamental, mas absolutamente central para se entender o mundo que a gente está vivendo hoje, e ele se chama nudge. Nudge não é manipulação direta, não é ordem, não é proibição, tá? É algo mais sutil. O nudge acontece quando ninguém te manda fazer nada, mas todo o ambiente ao seu redor é cuidadosamente construído para que pareça uma escolha óbvia e a outra pareça um erro. E aí você continua livre, mas a liberdade já vem com algumas setas mais invisíveis. Né? Na prática, o nudge vai funcionar deslocando a pergunta. Não é mais o que eu quero escolher, é o que parece mais seguro escolher agora. Em um mundo ansioso, frágil, enfim, não linear, incompreensível, hostil, né? Essa diferença ela faz total sentido pra gente. Porque se a gente, no caso, né, vamos nos lembrar aqui, qualquer coisa quebra a nossa reputação, ninguém sabe o que pode dar errado. Pequenas ações geram consequências enormes, ninguém entende exatamente a regra do jogo e o julgamento vem antes da escuta. Aqui é importante que a gente entenda o quê? Que quando a gente está cansado, inseguro, com medo, a gente não busca reflexão, mas a gente está buscando alívio. No ambiente digital, o nudge não age sobre a razão, ele age sobre o emocional aqui. Sobre o medo de se perder, sobre o medo de errar, sobre o medo de ficar para trás. E aí frases como, se esse vídeo apareceu agora, não é por acaso. Essa mensagem é para quem precisa ouvir. Se doeu é porque é verdade. Nada disso vai obrigar ninguém a acreditar, mas tudo isso constrói um cenário onde discordar parece negar a própria intuição. Ignorar o sinal ou desperdiçar uma chance única na sua vida. E o nudge não diz acredite, ele vai dizer cuidado se você não acreditar. E quando esse tipo de estímulo se repete todos os dias, em vídeos, stories, leituras e televisões, ele vai moldando não só as nossas escolhas, né, mas a forma como a gente vai interpretar a própria realidade. E aos poucos, pensar cansa, questionar parece ingratidão, e confiar cegamente vira sinônimo de fé. Num mundo assim, o cérebro acaba entrando no modo de sobrevivência, né? O nosso cérebro, inclusive, ele consome cerca de 20% da nossa energia corporal, mesmo representando apenas 2% do nosso corpo. Pensar cansa demais. O decidir demais angustia. E é por isso que ele vai buscar atalhos.
Autores da economia comportamental, como Daniel Kahneman, mostram que grande parte das nossas decisões ela não é racional, ela é automática. E o conceito de nudge, esse pequeno empurrãozinho que mostra que, né, aquilo que a gente comentou, é muito melhor você acreditar cegamente do que você ter uma razão crítica, ele mostra que pequenas sugestões mudam comportamentos. E no digital, que é onde a gente está agora, isso vai virar certezas mais rápidas, frases absolutas, respostas prontas para suas dores mais profundas. E quando a gente está ansioso, a gente não quer refletir. A gente quer alguém que apenas nos diga o que a gente tem que fazer. Para de ser doida! Então, é importante que a gente entenda que o influenciador nesse lugar, ele vai virar o novo oráculo. Quando algo der errado na nossa vida, a gente acaba se perguntando: o que eu fiz de errado? Por que eu não prospero? Por que eu não sou feliz como os outros parecem ser? E a gente busca resposta e quem parece estar dando certo, mais visível, é mais próspero, é mais seguro. E o marketing posiciona essas figuras como referência de sucesso, de clareza, de correção. Quanto mais seguidores, mais autoridade. Quanto mais autoridade, mais dinheiro. Quanto mais dinheiro, mais a ilusão de que essa pessoa sabe o que é de errado com você. Para de se fazer de vítima em nome de Deus. Você acha que você está desprotegida, que você é uma coitada, você é uma chata. Cansa gente chata. Tarô, historicamente, nunca foi um lugar de respostas rápidas. Ele sempre lidou com ambiguidade, tempo, contradição e responsabilidade. Mas no ambiente digital, ele passa a operar sobre as mesmas regras do marketing de performance. E o que isso significa? Significa que as leituras profundas, cuidadosas e contextualizadas perdem espaço para conteúdos que prometem respostas imediatas, frases definitivas, diagnósticos fechados. Ele vai voltar. Isso é inveja. Essa pessoa te odeia. Você precisa se afastar agora. O tarot deixa de ser um instrumento de reflexão, ele passa a ser usado como um selo de autoridade emocional. E o marketing aqui acaba sendo decisivo, porque ele ensina que quanto mais certeza você oferece, mais engajamento você vai gerar, quanto mais medo você ativa, mais retenção você vai criar, quanto mais urgência você performa, mais conversão vai acontecer. E nesse cenário, os tarólogos e tarotistas que estão aqui online, eles deixam de ocupar o lugar do intérprete e passam a ocupar o lugar do juiz. Não alguém que vai te ajudar a pensar, mas alguém que vai decretar na sua vida. E aí o problema não é influenciar, é transformar influência em espetáculo. Surgem promessas rápidas para problemas complexos. E isso é má fé lógica. Pierre Bourdieu chama isso de violência simbólica. Quando alguém impõe sua visão de mundo como verdade absoluta sem escuta alguma. E aqui o influenciador, tarólogo online, enfim, ele vai deixar de te acolher e passa a decretar para você. Aristóteles dizia que a persuasão depende do ethos, do caráter de quem fala. Influenciar é formar o imaginário coletivo. Isso é um ato ético. Quem trabalha com tarô, espiritualidade ou autoconhecimento não pode usar o medo como ferramenta de engajamento. Porque aí não é cuidado, é exploração do seu próprio desamparo, que a gente chegou a falar um pouco antes. E aí que é a questão, né? Existem dois caminhos aqui. A gente pode vender certezas para um público ansioso ou assumir a responsabilidade de ser uma bússola ética num mundo confuso. A diferença não está no alcance, gente, está na intenção. E por quê? Né? Porque escolher quem você escuta hoje é uma das decisões mais importantes da sua vida. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva, curta, comenta, compartilha, engaja. Vai ser muito importante ter você aqui comigo. Eu espero que essa reflexão abra um espaço de discussão saudável aqui no meu canal. Fique mais do que à vontade para deixar o seu ponto de vista e a sua perspectiva. É isso. Tchau.